Olá, bem-vindos a mais um podcast aqui, o EbanoCast da Ebano Investimentos, sempre trazendo muita informação de qualidade para você. Hoje temos a honra aqui de receber o Daniel Pegorini, CEO da Valora. A Valora que é uma asset pioneira em gestão de crédito privado. E assim, a gente está super ansioso por esse bate-papo. Ainda mais nesse momento da economia, tá, Daniel? Então, contar com toda a sua experiência, seu apoio e trazer a informação quente para os investidores, porque eu acho que hoje o investidor aqui que está olhando para a renda fixa fica ali com uma borboletinha na barriga, né? Tanta notícia acontecendo, mas a gente que está aqui no mercado de investimentos sabe que também tem muita oportunidade. Bem. Obrigado mais uma vez pela presença. Estou aqui também com a Érica, que é a minha sócia, e a todos os nossos espectadores, enfim. Daniel, é um prazer ter você aqui. Assim, a gente acompanha a Valora desde 2005 e hoje está aí com quase 30 bi, né? Ou mais Estamos de 30. chegando em 31. 31 bi. Ontem foi 30,80. Nossa, Que sensacional. né? Então, assim, você nasceu justamente quando o crédito privado era um nicho pequeniníssimo. Era difícil o mundo naquela época. E eu queria saber o seguinte, o que você viu naquela época que a maioria não viu, né? Bom, vamos lá. Primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, Peterson, Érica, muito bom. Eu gosto de fazer esses programas porque é sempre uma oportunidade de bater um papo bem interessante e uma discussão leve e solta sobre os assuntos assim. Vamos lá, 2005. Na verdade, eu tive 3 empregos na minha vida, né? Eu comecei, durante a faculdade, eu trabalhei na Pricewaterhouse, da onde veio a minha base contábil, né? Eu comecei a estudar balanço muito cedo na minha vida, já desde a faculdade. Então, aí depois disso eu fui para o Garantia Credit Suisse First Boston, durante 7 anos, e depois disso eu saí para montar a Valora. Então, e dentro do Garantia, eu já fazia parte do time de DCM, né? Do Debt Capital Markets, né? Sim. Chamado. Então, eu vi muito crédito a minha vida toda. A verdade é que quando eu saí do Credit Suisse, né, em 2002, a única coisa que eu sabia fazer da minha vida era crédito. Então, não é esse papo do que você viu. É que eu não sabia fazer mais nada além de crédito, tá certo? E do outro lado da rua tinha o pessoal que fazia muito bem equity, que fazia muito bem multimercado e etc. Naquela época a gente já tinha o Stuberg da vida, né? Sim. Então o que acontece? Era já um ambiente totalmente lotado, crowded ali. Então, e no final das contas eu não sabia fazer aquilo, né? O meu mundo não tinha sido o mundo de tesouraria como a maioria das assets da época. E é por isso que crédito foi a saída óbvia, né? Para a gente estruturar o negócio. Na verdade, a Valora Investimentos veio em 2005, eu sou sócio fundador, eu sou CEO desde o início, eu assino o primeiro contrato social da Valora Investimentos, mas a Valora Participações começou em 2002. A gente começou, na verdade, fazendo reestruturação de empresas. Sim. E aí, na reestruturação de empresas, era um time que conhecia do mundo empresarial e eu mais umas outras pessoas que conhecemos do mundo financeiro. É o que você precisa de fato ali na operação de reestruturação de empresas. Em 2005, a gente montou a Valora Investimentos como uma estrutura para ajudar no processo de reestruturação das empresas. Por quê? Para reestruturar a empresa você precisava de capital de ignição na época. Sim. E aí vem o primeiro ponto. Quem é que naquela época eram os únicos caras que davam dinheiro para empresas em reestruturação? As factories e os FDICs. É verdade. Foi neste momento que eu conheci a estrutura de FDICs e aprendi a lidar com eles pelo outro lado, tomando dinheiro e não fazendo investimentos. Ali teve uma coisa que chamou muito a atenção lá desde o início, e é uma história interessante porque logo na saída lá do Credit Suisse First Boston, a gente foi visitar um gestor grande de mercado e a gente propôs para ele fazer um fundo de crédito, de alocação em crédito. Ele falou assim, olha, eu não gosto de crédito. E por que eu não gosto de crédito? Porque crédito é binário. Crédito é o tipo do investimento que no Brasil você aplica o dinheiro e sai e vai para a igreja rezar para receber de volta. É 0 ou 1, diferentemente daquele momento onde você tinha as ações, você comprava uma ação, ela subia, descia, Sim. etc., mas nunca era 0, né? E crédito, Sim. naquele momento, você não tinha muitos instrumentos no Brasil. Quando a gente começou a operar com os FDICs e depois veio a Valora Investimentos, a fundação da Valora Investimentos, eu achei um tipo de crédito onde era virtualmente impossível ser binário, 0-1. As maiores fraudes em FDICs do mercado brasileiro, contra a Union,
depois Silverado, Cruzeiro do Sul, BVA e etc., nenhuma delas resultou em pagamento zero para o investidor da cota sênior. Por quê? Exatamente por causa do sistema de pulverização do ativo e por causa da distribuição do passivo nas cotas sênior, mezanino e subordinadas. Então ali eu encontrei um tipo de investimento onde o crédito não é binário. E foi a partir disso que, na verdade, tudo se desdobrou, tá? Na verdade, quando você olha a Valora como um todo, são diferentes segmentos de negócio criados a partir daquele momento, mas todos eles tendo em comum a lógica do crédito privado estruturado. Quando você olha um CRA, um CRI, uma CCB e etc., ele acaba tendo a mesma lógica do FDIC da securitização. Sim. De você operar no second tier do mercado, não naquele first tier, que é o first tier, que são aquelas empresas que tomam dinheiro de forma clean, né? De forma limpa. Então, seja um debênture, seja um CRA, seja um CRISE, etc., mas de forma clean, ou seja, são ativos que não têm garantias. O negócio da Valora não é dar dinheiro, ou seja, investir nessas empresas. O negócio da Valora é dar dinheiro e investir no second tier do mercado, onde a gente encontra uma relação risco-retorno diferenciada com garantias e remuneração. Porque todo mundo sabe que se você vai investir, por exemplo, num CRI de Cirela, né? Antigamente eu ia falar no CRA de raízes, não dá mais pra falar nisso. Não Mas pode, hoje em dia você pode falar em CRAs da Suzano e etc., por exemplo. Você sabe que você vai colher uma remuneração muito próxima do CDI, tá certo? É verdade. E a gente não chegou ainda naquele ponto onde a gente consegue pagar para os nossos investidores CDI e eles ficarem contentes, tá? A gente não tem essa licença poética. Só o banco tem a licença poética para pagar 100% do CDI para o investidor e ele ficar contente, tá certo? A gente não tem. Então, nosso objetivo é, obviamente, buscar ativos nessa região do planeta. Não, e o interessante dessa modalidade de crédito é que você recuperar empresas também é um trabalho fundamental para recuperar a economia. Não, me deu uma grande lição ali, porque eu fui diretor financeiro, fui diretor comercial, fui diretor-presidente de empresas em recuperação. Dentro desse contexto, eu aprendi muito sobre o sistema empresarial, sobre garantias, sobre o funcionamento disso. Isso me ajudou muito. Conseguiu ter as no duas contexto. visões, né? Isso me ajudou muito. Mal sabia eu, tanto que eu ia utilizar isso ao longo da minha vida. Mas sim, isso me ajudou muito a conhecer o mercado mais de perto, a entender a empresa de fato por dentro, a conhecer fluxo de caixa, porque a verdade é a seguinte, né? Empresas, elas não quebram por causa do seu balanço patrimonial, elas quebram por causa do seu fluxo de caixa. Perfeito? Então, é aquela história, o EBITDA é importante, mas o que na verdade importa muito mesmo é a geração operacional de caixa, tá certo? Então, é isso que faz a diferença. E essas diferenças é que ao longo do caminho, com uma pitada grande de parte jurídica de estruturação, fazem a diferença ao longo do processo e fizeram toda a diferença no processo de criação da Valora em si. E o interessante também, Daniel, quando a gente fala desse mercado do crédito estruturado, é algo que nem sempre o investidor na ponta entende muito bem. Então, quando você conta aí realmente com uma asset que não só simplifica o acesso, mas também simplifica o entendimento, faz total diferença. Total. A gente ainda tem, hoje mesmo, coincidentemente eu tive um bate-papo com um investidor, ele estava comentando lá sobre uma empresa, né, essas notícias que saem do mercado. Puxa, mas a empresa entrou em recuperação judicial, vai me pagar em ações e parte tá na moda em crédito. E a gente fala assim, olha, a empresa ela está se recuperando, né? Porque se a empresa realmente não se recuperar, ela vai ser liquidada. Sim. E o acionista já sentiu isso na ponta. Acho que é um pouco de conscientizar também que a renda fixa tem níveis de risco ali. Sim. Só que também tem níveis de oportunidades, né? Sim. O que eu sempre falo é o seguinte, eu não sou nada contra o investidor investir em ativos diretos. Eu acho que todos os tipos de investimento você tem determinado nível de risco onde o investidor consegue olhar diretamente. Então, existem os famosos CRIbentures, as CRAbentures, né, que a gente falou aqui. São alguns ativos, os FDICs, por exemplo. Você tem um FDIC, por exemplo, no mercado, que é um FDIC clientes da BRF, da Brasil Foods, que tem uma excepcional qualidade de risco. Perfeito? Eu não sou nada contra os investidores terem este tipo de ativos estruturados nas suas carteiras. Agora, o que eu sou absolutamente contra, sim, e aí, enfim, eu acho que
tem que olhar de forma mais disciplinada, é que nem todo ativo de crédito estruturado serve para investimento por pessoa física. Sim. Perfeito? E o mercado tem demonstrado isso de forma cabal quando algumas operações acabam tendo problemas, tá certo? Algumas coisas que são relevantes. O primeiro é a seguinte, a pessoa física, por natureza, ela nunca vai conseguir fazer o nível de pulverização de portfólio que um gestor faz. Quando você olha, por exemplo, né, a Valora montou o primeiro Fund of Funds de FDICs no mercado brasileiro. É o Valora Guardian, é um flagship nosso. Ele começou em maio de 2010. Esse fundo é um fundo que tem aí, portanto, quer dizer, estamos falando aí em 16 anos de vida, estamos falando 16 vezes 12, 120, 72, 192 meses de lâmina, perfeito? Sim. Em 192 meses de lâmina, ele teve 3 meses abaixo de 100% do CDI, foi entre 50% e 100% do CDI. Perfeito? Esses 3 meses. Agora, quantas posições de FDICs tem dentro de um fundo como esse? Um fundo que nem esse tem perto de 80 diferentes casas e mais de 150 diferentes cotas de FDICs, porque às vezes tem uma casa que você pode ter mais de uma cota dela. Sim. Perfeito? Então, você vê que uma pulverização de risco como essa, onde cada ativo de maneira singular representa 2, 3% da carteira de um portfólio, e aí você tem mais a pulverização dada pelas cotas sêniores, mezanino e subordinada e toda a pulverização do ativo desses fundos. Eu costumo dizer o seguinte, é uma metodologia de gestão que tem um nome bem peculiar, chamada cebola. Tem um monte de camadas e para você me achar, eu vou botar naquele meinho. Você tira uma camada, tira outra, tira outra, tira outra, até você conseguir chegar no crédito de fato do fundo, perfeito? E aí, isso faz toda a diferença do mundo. Por quê? Os bons FDICs do mercado brasileiro, você não compra em cota de 100 mil reais. É verdade. Você compra em cotas de 10 milhões de reais. Sim. Perfeito? E aí, você olha e fala o seguinte, uma pessoa física que vai fazer um investimento no FDIC desse, vamos dizer que ela até compre 1 milhão de reais de cota. Ela vai comprar um fundo. Sim. Se você pegar 1 milhão de reais, um FDIC que nem esse, distribuído no mercado, paga lá CDI mais 2,5, CDI mais 3. Você põe 1 milhão de reais num FDIC que paga CDI mais entre 2% e 3% ao ano, e você vai ficar naquela cota provavelmente alguma coisa como 4 a 5 anos, Sim. certo? Você compra o Guardian com liquidez em D90, tendo mais de 150 ativos diferentes de crédito de exposição em totais diferentes mercados, consignado público, consignado privado, rendendo CDI mais 2,5. É muita diferença. Então, assim, a troca que você tem sob o ponto de vista do investidor pela concentração, ela não se paga. E isso vale para fundos imobiliários de crédito, isso vale para uma série de cestas, fundos agro, fundos de infraestrutura. Tem algumas coisas no mercado de crédito que eu costumo dizer que o Brasil, ele não... Sabe aquela história que o dinheiro não aguenta desaforo? Tem Sim. certas coisas que o investimento não aguenta desaforo, tá certo? A primeira delas é pulverização. Quando você está na dinâmica do equity, você precisa concentrar, porque a pulverização leva você a colher o índice. Perfeito? Perfeito. Se você não concentrar e não fizer um stock picking adequado, você não tem uma remuneração adequada sob o ponto de vista de equity. Sim. Perfeito? No crédito, ao contrário, você não ganha nada a mais por concentrar a carteira. É verdade. Pelo contrário, É verdade. o que acaba acontecendo é que você colhe todos os chamados fallen angels do mercado. Sim. Então, as americanas, lights e etc. Você captura raízes da vida. Quando você concentra, você captura todas elas. Você pega todas elas. Então, esse é o problema. Por quê? Porque normalmente, quando isso acontece num grande ativo como esse e acaba causando um dano grande para o mercado. Perfeito? Daniel, quanto você tinha de lojas americanas nos fundos da Valora? Alguma coisa como 0,10% do fundo. Tá certo? Eu vi determinadas carteiras de pessoa física que você tinha mais de 10% de raiz na carteira. Perfeito? Então, o que eu sempre digo é o seguinte, uma das principais coisas que um gestor faz, além de ele ter o conhecimento anterior, há mais de anos se sabia que Raizen estava com problemas no mercado. Sim. Perfeito? Além disso, é pulverização. E vocês têm acesso também a ferramentas que o investidor pessoa física ele também não tem, né? Sim. Acho que assim, o acesso ao mercado institucional, para você negociar os ativos faz total diferença. O investidor na pessoa física ele não tem isso diretamente. Total. Né? Na negociação ele acaba sendo realmente prejudicado. Pensando um pouco nesse cenário econômico que os juros estão altos, como que você enxerga o cenário para o crédito privado aí, pensando para 12, 24 meses? Porque assim, a gente citou alguns exemplos aí, Americanas, Raizen, mas tudo leva a crer que virão outras aí, né?
Como que vocês estão observando? Fato, Peterson, mas eu posso ser meio enviesado, mas a verdade é que eu acho o seguinte, tá batendo morto investir em renda fixa. Tá muito melhor que 2 meses atrás. Que bom. Porque, vamos lá, 2 meses atrás você tinha spreads muito mais fechados. Sim. Hoje você tem abertos. Sim. 2 meses atrás tinha uma série de casos que ainda estavam ocultos dentro do mercado. Não estão mais. Perfeito? Já estão marcados. Perfeito. Na outra ponta, você olha o tipo de taxa de juros que a gente está querendo, você pode dizer o seguinte, não, mas isso é fadado a você ter problemas de crédito. Tá bom, vamos fazer aqui uma análise. Você tem 4 trilhões de reais de mercado de renda fixa, crédito privado, renda fixa no mercado brasileiro, tá certo? Se você somar todos os problemas que crédito teve até hoje, desde as lojas americanas, quanto % você acha que dá desse estoque? Nunca parei para pensar. Eu diria para você, esse número eu não tenho, mas eu vou chutar num número que a gente fez uma conta lá somando todos os casos. Lembrando que os casos não dão total perda, perfeito? Você pega casos como Braskem, Raizen, etc., eles não estão a zero, tá certo? Sim. Você vai fazer trocas por ações, às vezes, num ratio de 70% do crédito, 50% do crédito, alguma coisa verdade. do tipo. Então é o seguinte, em 4 trilhões de reais, você está falando que o estoque total de problemas do mercado brasileiro deve ser alguma coisa como 3% desse estoque. 3%. Aí você olha e fala o seguinte, nós estamos num juro real de 10% ao ano. Significa que se você tirar de 10% para 7% ao ano de juro real, você resolve 100% do estoque de problemas. Sim. Então, do que nós estamos falando? Não, e assim, a diferença aí é entre você optar por esse caminho e buscar uma remuneração melhor, de forma consciente, pulverizada, Isso. e com uma gestão profissional, Isso. ou estacionar seu dinheiro lá no Tesouro Direto. Porque com todos esses problemas que nós estamos falando, uma boa carteira de crédito privado, renda fixa privada, olhando FDICs, não tem, por exemplo, come cotas, olhando estruturas que têm isenção, que nem um fundo imobiliário, um fundo agro, etc. Vamos dizer que uma carteira como um todo dessa, ela bem pulverizada, olha só a parte renda fixa, tá? Não olha o resto. Vamos dizer que ela renda alguma coisa como CDI mais 1% ao ano. Sim. Perfeito? Ora, estamos falando aqui numa remuneração de 15% ao ano. É muita diferença. Aí você olha e fala o seguinte, tá bom, significa que para você investir em qualquer outra coisa que não seja renda fixa, crédito privado, quanto é que você tem que esperar de remuneração mínima? Porque se você, para ganhar 15% em renda fixa, quanto você espera ganhar em renda variável para compensar o risco? A base, piso de remuneração vai ser alguma coisa como 18% a 20%. Sim. Perfeito? Porque senão não vale a pena. Senão não vale a pena o risco. Senão não vale a claro. pena a diferença de risco, perfeito? Então, no final das contas, por que eu ainda acho que, e aqui, enfim, óbvio que sempre vai ter discussão sobre isso, mas eu ainda acho que para todo o dinheiro adicional, e eu não estou falando para sair dos outros riscos, tá? Claro. Tipo, bolsas e etc. Não é isso. Eu não acho que está no momento de sair desses outros riscos, mas eu diria que os dinheiros marginais novos, eles deveriam preferencialmente ser alocados em renda fixa. Por quê? Porque nesse nível de taxa de juros, com esse tipo de risco que está escorrendo, eu acho que não tem asset class melhor para você comprar. E quando você olha ativos estruturados ainda, que você tem vários layers de proteção, de garantias e etc., eu ainda acho que ainda é o diferencial importante. Esse é um ponto também, quando a gente fala de garantias, que ele é determinante ali na escolha do crédito privado, porque infelizmente a gente vive num país que nós temos uma insegurança jurídica, né? Então às vezes o investidor ali ele está se deparando com uma oferta primária. Sim. E vem todo aquele aparato, né, de apresentação e fala-se garantias, e quando você entra no detalhe, né, a gente costuma conscientizar, olha, eu preciso olhar muito o balanço do devedor, não olha tanto para garantia, porque a regra do jogo, ela nem sempre é tão clara quando a gente vai ali pro evento jurídico. O que você considera que é o diferencial da Asset quando a gente fala de garantias? Tá. A gente falou um pouco das cotas, mas assim, acho que é bom contar um pouquinho desse bastidor para conscientizar o mercado sobre isso. Tem muita gente, né, que costuma dizer que o principal diferencial nesse tipo de estrutura é o jurídico. No nosso caso, o principal diferencial de fato é a experiência das pessoas, tá? Por quê? Porque no final das contas, quer dizer, nós temos um time lá, quando você pega um imobiliário, por exemplo, com o Vedrossi e o Varandas,
que tocaram ali a área imobiliária da Brookfield durante anos, tá certo? Ou o Guilherme Grau e o Humberto Hardman da nossa área agro, que o Humberto Hardman foi mais de 20 anos da Cargill. O Guilherme Grau também 8 anos de diretor de risco e crédito do Banco Cargill para América Latina. Quer dizer, esse pessoal não é só uma questão jurídica. Ele aprendeu sobre as pessoas, com quem dá para fazer e principalmente com quem não dá para fazer negócio. Tá? E aí, as estruturas jurídicas de tudo que deu certo e o que deu errado. Porque às vezes não é nem a letra do contrato. Às vezes é o que de fato funciona e o que de fato não funciona, tá certo? Muitas vezes você chega lá no agro e você pega, por exemplo, uma alienação fiduciária de um estoque de álcool, por exemplo, e você não consegue de fato colocar a mão naquilo. Em compensação, se você tem alienação fiduciária de uma fazenda que o cara não consegue simplesmente transportar a fazenda para outro lugar, acaba que você consegue ter uma lógica de garantia muito mais eficiente, entendeu? Quando você está olhando para FDICs, por exemplo, multicedentes, multissacados, totalmente diferente de um consignado público e um consignado privado nesse tipo de lógica. Então eu diria para você o seguinte, é uma composição forte de experiência de mercado, e aqui mais uma vez, né, não é aquele assunto onde você está falando de crédito imobiliário, por exemplo, não é a execução pelo formato que o banco olha, por exemplo. E sim a execução pelo formato que o empreendedor do setor imobiliário olha, o incorporador. Então a experiência do nosso pessoal, o pessoal tem experiência em incorporação, em construção, em compra de terrenos. Tá certo? Quando você olha o nosso agro, o pessoal não tem experiência sob o ponto de vista de olhar o crédito dado pro pessoal. Não. O cara é o comprador contumaz de produção e, portanto, ele sabe, inclusive, o que fazer com uma produção que ele acabe pegando como uma garantia. Porque adianta você pegar sacos e sacos de soja em garantia e depois não saber o que fazer com isso, como é que você transporta, como é que você sila, como é que você faz a logística, como é que você exporta isso. Não adianta. Não adianta você ir lá e executar isso sob o ponto de vista jurídico e depois você simplesmente não sabe o que fazer com aquilo. Claro. Perfeito? Vai acabar apodrecendo. Então, essa experiência é uma experiência que o nosso time tem muito. Então, a lógica aquela de conhecer as operações por dentro delas faz toda a diferença do mundo. E falando um pouco, né, sobre essa experiência, acho que se eu tivesse que resumir, é saber o que dá certo e o que dá errado, porque fugir da letra miúda do contrato e entrar na prática, acho que isso é só a experiência que faz a diferença, não, com certeza, gente. Eu tô tossindo aqui que nem uma doida, mas eu falo, não, eu faço questão de vir, porque assim, realmente a Valora é um diferencial no mercado, né, de gestoras. A gente conhece várias gestoras, a gente acompanhava uma outra gestora muito especialista de FDIC que teve problema, né? E eu acho que o grande diferencial de vocês é que vocês realmente pulverizam muito risco. Que teve uma gestora, assim, de muito tempo, com volume bem considerável, mas tinha, se eu não me engano, de 25%, né? E uma estrutura. E aí, isso gera, né? Às vezes, qual é o grande problema, só que eu acho? O investidor, ele tem uma experiência ruim, aí ele generaliza. Ele acha que todo mundo é igual. Então, nós da ponta, qual é o nosso papel? Calma aí. Vamos olhar aqui, né? Não pode comparar, são coisas diferentes, né? Então, assim, super bem explicado tudo o que você falou, apesar que eu saí ali um pouquinho para tossir, mas tudo bem. Mas eu queria que você me falasse uma coisa, né? A gente já está aí dando ali o seu tempo. Se você tivesse que apontar o maior risco mal precificado da indústria de FDICs, qual seria? Vamos lá, eu acho que, primeiro, você teve uma indústria com um crescimento muito acelerado. Tá. Nós estamos falando aqui o seguinte, né, para botar um pouco em números, né? Quer dizer, a indústria de FDICs no mercado brasileiro hoje está chegando a 800 bilhões de reais. Perfeito? Para vocês terem uma ideia, quando a gente começou a Valora lá em 2005, a Valora Investimentos lá em 2005, você tinha uma indústria de fundos de FDICs que não chegava a 50 milhões de reais. Perfeito? Nossa. Então, é um crescimento absurdo nesse período, em diferentes estruturas. Se você pegar naquela época, você só tinha os FDICs multicedentes, multissacados. Sim. Esses caras saíram de alguma coisa como 50 milhões de reais naquela época para alguma coisa hoje em torno de 200 bilhões de reais. Perfeito? Esses caras, eles cresceram com o tempo e usando uma lógica muito
sólida de crescimento, que é colocar as cotas subordinadas na mão do consultor de crédito, que é o originador das estruturas. Acho que o principal ponto, e aí, mais uma vez, eu vou separar um pouco os ambientes para olhar os riscos de cada um deles. Quando você olha o mundo sedento, o mundo sacados, a coisa mais importante que existe é você garantir que o originador das estruturas esteja no primeiro risco. Então, o consultor de crédito estar na cota subordinada dos fundos para garantir que a originação dele é condizente, né, com o risco que ele está tomando nessa lógica. Ele realmente está dentro, dentro do risco. Para você garantir que os alicerces daquela estrutura sejam bons. Sim. Porque senão não adianta, né? Eu costumo dizer o seguinte, né? A grande diferença do mercado subprime brasileiro para os FDICs, americano para os FDICs brasileiros, é que lá no subprime americano você tinha as divisões em parte sênior, mezanino e sub lá das estruturas de financiamento imobiliário, só que o ativo era todo ruim. Sim. Então não adianta. Não adiantava. Sabe aquela história? Se a fundação do prédio é ruim, adianta você estar no 3º andar ou no 17º andar? Se o tsunami vier, vai derrubar o prédio inteiro. Com certeza. Agora, se você tem um prédio com uma boa fundação e você está preocupado com o tsunami, se você está no 2º andar ou você está no 15º andar, faz toda a diferença do mundo. Perfeito? Então, a história dos muito sedentes, muito sacados é você olhar muito bem a ausência de conflito de interesse ou você ter o originador de crédito na conta subordinada. Aí avançamos. Aí você tem os FDICs, por exemplo, de cartões de crédito e essas estruturas. E aconteceu até um tempo atrás um problema com aquela Credizer. É importante você olhar a originadora e ver se você não tem uma alavancagem excessiva ali. Sim. Os FDICs podem estar perfeitos e acabados, mas às vezes a originadora dos créditos é que está com problema. Então você olhar os balanços das originadoras. Aí você vem para os créditos, por exemplo, consignados, privado e público, tá certo? Aqui o mundo é um pouco mais complexo. Você tem que olhar se a taxa de originação da operação tem muita diferença para a taxa de cessão para o fundo. Por quê? Porque senão você tem aqui uma operação sendo originada a 5% ao mês, sendo cedida para o fundo a 1,5% ao mês. Tá certo? Então você pode ter muito problema. Segundo, você pode ter uma diferença relevante aqui na quantidade, olhando os pagamentos. Então, tanto essa parte de ágio nas operações, quanto o tamanho das subordinações, vis-à-vis o que é o histórico de problemas de crédito de uma carteira como essa, faz toda a diferença do mundo. Quando você pega carteiras de crédito consignado privado, você chega a ter 20%, 25% de inadimplência por ano. Então, se você não tiver composições adequadas de remuneração, a estrutura não é capaz de ficar em pé por si própria. Perfeito? Aí você olha, beleza, isso são os fundos de consignado. Aí você olha as estruturas de FDICs corporativos, né? Os FDICs clientes, FDICs fornecedores. Quando você olha um FDIC fornecedor, apesar de você estar pulverizado aqui, porque tem um monte de cedente naquela estrutura, tem um único pagador. E se o crédito desse cara não for adequado, aquela estrutura ela simplesmente não vale de nada. Sim. Entendeu? Então, esse tipo de coisa é aonde você tem os maiores problemas desse tipo de estrutura. É olhar nos detalhes. Muitas vezes no crédito estruturado o problema está nos detalhes. É como você comentou, a originação. Você está por dentro ali, não só acessar o crédito, né? Mas realmente são os detalhes que fazem toda a diferença. Acho que um ponto que a Érica tocou ali que é importante enfatizar, às vezes o investidor teve uma experiência ruim ou não tão boa, sim, e ele fica com aquele trauma e desconsidera. Mas o retorno que ele está deixando na mesa também, quando ele concentra 100% sim, do patrimônio num título público ou num fundo DI, que é um pouco do que a gente ainda vê como cabeça do brasileiro. Sim. Aliás, numa concentração grande, né? Esses dias atrás a gente viu lá, às vezes tem carteiras, a carteira da pessoa física tem 60% de D0, D1. Sim. Não, e fora o retorno que fica na mesa e as oportunidades, hoje a gente está falando de um ganho real expressivo que o Tesouro entrega. Sim. Mas a gente sabe que ao longo do tempo não é assim. Não é sempre assim. Nós vivemos num país de inflação elevada. A nossa inflação, ela não é bem a realidade das famílias. Juro real mais alto, mais baixo.
E assim, você falou um ponto que acho que é crucial também para o investidor hoje que está pensando em alocar em produtos estruturados de crédito, Sim. que é essa abertura dos spreads, né? Gera uma oportunidade. Nós vimos uma oscilação das cotas, né, de crédito privado aí nos meses de março, abril. Fevereiro, março e abril, principalmente. Por conta desses eventos, não só de crédito aqui, de grandes empresas, mas também até o impacto aí do início dos conflitos, enfim, Sim. trouxe uma preocupação para o mercado de crédito. E a maior parte não foi prejuízo por conta de crédito, foi MTM, que é chamado MTM, que é a abertura dos cupons faz com que os PUs caem e, portanto, você tem uma queda de cota, tá certo? Grande parte do problema não foi um problema de crédito, tanto é que já está retornando, né? As lâminas entrar nesse ponto, porque a gente viu realmente que boa parte desse movimento também foi investidor, ela foi intensificada pelo investidor que pediu a saída no momento incorreto. Sim. E a gente tenta explicar aqui do nosso lado que em momentos como esse é importante lembrar que ele tem um gestor especializado ali. Exato. E é momento de confiar na gestão. Mas eu acho que a Valora também sai na frente porque existem hoje os fundos fechados, né? Sim. Onde você minimiza esse risco. Você quer falar um pouquinho só dessa diferença? Acho que é importante trazer essa conscientização. Sim, é bem importante porque... engraçado, quando você olha do lado de cá da mesa, do lado do gestor, o comportamento dos fundos abertos e dos fundos fechados, ele é tão diferente. E às vezes até quando você está falando dos listados, né, que são fundos fechados, mas estão abertos em bolsa. Eu costumo dizer que os fundos fechados listados em bolsa, eles têm um sistema de auto-cleaning. Porque você tem esse processo onde você, por exemplo, o investidor está preocupado com o setor agro, aí ele começa a vender as cotas. Eu tô lá tranquilo, porque eu sei dos créditos que tem. Eu falo assim, não tem problema nenhum no fundo. Sim. Mas muitas vezes o investidor, como você bem colocou, ele chega ali e ele quer fazer um front run do mercado. Fala assim, não, eu vou sair na frente do problema. Sim. Via de regra, o que acaba acontecendo é o cara sai no meio do problema e depois ele não volta quando retorna, né? Sim. Até porque, não sei se vocês têm a mesma impressão que eu, mas o investidor ele tem uma mente seletiva, né? Se ele tem lá um fundo meu, né, de agro, VGIA 11, ele acompanha a cota todo dia enquanto ele tem. Aí cai a cota porque, não, o seu agro tá ruim, não sei o que, ele vende, ele nunca mais olha. Para não saber que ele depois não pagou a volta. Errado, né? Ele nunca mais olha. Entendeu? Então, é engraçado. Mas aí você tem comportamentos diferentes, por quê? Porque os sistemas de fundos fechados com cota listada, a cota cai, o fundo não tem resgates, acaba que ele remunera mais proporcionalmente, né? Vamos supor o seguinte, vamos supor que o fundo pague uma remuneração de R$1 a cada R$10 de cota, né? Ou 10 centavos a cada R$1 de cota, né? Ou 1 para 100. O fundo cai para 80, ele continua pagando R$1 porque o portfólio está lá, só que é em cima de 80, né? Sim. Portanto, a remuneração que era de 1% passou a ser de 1,2%. Quando os investidores começam a olhar aquilo, automaticamente falam assim, olha, tá bom esse fundo, vamos comprar. E aí acaba que a cota sobe. Sim. Então, o comportamento dos fundos fechados, ele tem esse sistema que eu chamo de auto-cleaning. Ele cai e desde que você não tenha problemas e o fundo vai ali entregando... Porque também é o seguinte, eu já cheguei à conclusão que não adianta vir e falar, olha, não tem problema nenhum no fundo. Não, vamos entregando o nosso trabalho, vamos entregando as remunerações que automaticamente as pessoas vão perceber que não tem nenhum problema no fundo, tá certo? Na outra ponta, o fundo aberto tem o problema do resgate. No momento em que você tem essa queda, as pessoas olham, nossa, será que tem um problema? Vou sair antes. Aí ele vende, ele acaba fazendo com que o gestor tenha que vender assodadamente ativos. Sim. Por natureza, você sai por ativos mais líquidos, concentra carteiras e etc, e você acaba causando um problema. Às vezes até você acaba causando um problema onde ele não existe. Né? Verdade. Por quê? Porque no final das contas é o seguinte, você está com um fundo perfeito, sem problema nenhum. Você começa a ter que fazer vendas, aí essas vendas são feitas a preços ruins, a cota cai mais resgate, e você vira ali um bola de neve, vicioso, um ciclo vicioso. Que acaba piorando o problema. Então, uma coisa interessante nossa é o seguinte, né? Nós temos fundos abertos e fechados, listados, setipados, a gente tem toda a gama de produtos, o que nos dá uma capacidade grande de organizar esses ativos de forma relevante. E muitos ativos e muitos parceiros de mercado. Porque quando você está nesses créditos estruturados, a coisa mais importante, por exemplo, se você tem lá o investidor pessoa física tem um FDIC na carteira dele e quer vender esse FDIC, só existe um cara para quem ele vender, né? A tesouraria da instituição distribuidora, perfeito?
Eu sei quem tem aquele FDIC, quem gosta, aquele ativo, quem não gosta. Mas o então, mercado todo caiu. normalmente, para um começa a ter um ativo monte de de crédito resgate. estruturado, eu tenho ali 15, 20 compradores que sabem, conhecem, entendem e às vezes até já tem esse ativo na carteira, que eu sei que ele tem na carteira. Portanto, eu consigo achar liquidez na curva para um ativo que a pessoa física nunca vai achar liquidez na curva. Perfeito? Excelente. Isso faz muita diferença. E assim, eu acho que é uma aula, né, Daniel? Assim, é sempre bom ouvir. Eu acho que o nosso papel aqui é trazer informação para os investidores. E eu sei que eu estou preocupada com o horário, né? Que a gente tem aqui 2 minutos, né? Para a gente finalizar. Se você quisesse dar um conselho, né, para aquelas pessoas que gostam de aplicar em FDIC e ainda não aplicam na Valora, né? Tá. Que conselho seria esse? Eu sei que você já falou um monte de coisa que tem que olhar, mas vamos pensar no investidor lá na ponta. Eu começaria aos poucos. A gente tem um fundo que, aliás, graças a 175, até a gente comentou um pouco sobre isso, sobre questão regulatória, né? A regulação de fundos, as pessoas não se dão conta, mas o processo, e a gente viu agora no Master e etc, muita gente atacando o Banco Central, a CVM, etc. Poucas pessoas se dão conta, mas a regulação, o processo regulatório de fundos no Brasil é um dos melhores do mundo. Tá? Ele é um dos segmentos econômicos mais regulamentados que nós temos no Brasil. Então, é óbvio que existem fraudes e etc, mas o grosso do mercado, 99,99% do mercado, trabalha em instituições que são bastante rígidas e disciplinadas sob o ponto de vista de compliance, conflito e etc. Então, dito isso, o que a 175, a instrução 175 da CVM, trouxe para o mercado a possibilidade de você fazer FDICs para público-alvo geral. Para investidores público-alvo geral, que são aqueles investidores que não têm, né, R$1 milhão investidos e etc. Dito isso, lá no começo do ano passado, a gente criou um fundo chamado Vanguard. Sim. O Vanguard é um fundo D45, que é uma carteira de FDICs cota sênior, voltado para público-alvo geral. Esse é um fundo que ele tem enfim, foi muito bem aceito pelo mercado. Nesse 1 ano ele já superou aí acho que uns 600 ou 700 milhões de reais de PL, mais ou menos. E é um fundo que tem uma vol baixíssima, estamos falando de uma vol de 0,2 aproximadamente, para aquele cara que gosta de um fundo que não mexe. Assim, pode vir tempestade, perfeito. Pode vir terremoto, pode vir tsunami, ele não mexe, ele tá ali paradinho. E na outra ponta, ele é muito pulverizado de fundos FDICs. Então eu acho que ele é uma boa experiência inicial para você começar. Depois que você parte ali pro Vanguard, e tem uma coisa interessante, né? Você ter dinheiro em fundos D45 faz com que, por natureza, você poupe melhor. Sim. Por quê? Porque os fundos D0, D1, eles são um convite ao consumo e ao gasto, tá certo? Você saber que você pode comprar no domingo, resgatar na segunda, pagar na terça, é aquela história que faz com que você, por natureza, acabe comprando mais. Eu faço uma aposta com você. Se você botar o seu dinheiro no D45 para ter tempo suficiente para pensar no resgate antes de tomar a decisão de compra, eu garanto que você vai poupar muito mais dinheiro do que você poupava. Dá uma segurada na emoção, né? Aquela emoção do consumo. Não tem jeito, né? Não dá para sair comprando bolsa porque caiu muito num dia com um D45, tá certo? É verdade. No final das contas, eu tendo a acreditar que possibilita uma melhor alocação de capital. A minha dica é, comece por esse fundo e vá indo para fundos mais longos um pouco. Se você fizer lá comparativo, tem vários instrumentos que fazem. Se você pegar o CDI, pegar o Absolute, que é o nosso D15, o Vanguard D45, ele tem pouco período de tempo. O Guardian e o Horizon, que é o D180, e você plotar eles, o Vanguard não tem, mas todos os outros têm cota desde 2017 junto. Se você olhar as curvas, você vai ver por que é que você deveria fazer investimentos de longo prazo. Por quê? Porque a diferença é grande em relação ao CDI. Como eu digo o seguinte, você tem que pensar na tua lógica de investimentos no horizonte de 10, 20 anos. Quando você olha de 2017 para cá, você está olhando ali 9 anos mais ou menos, e você vê um fundo que nem o Guardian, que é um fundo de fundos de FDICs, a ID90, tem cotas mezanino também, mas ele rendendo ao ano alguma coisa como 2% a mais que o CDI durante todo esse período, por ano. Nossa. E assim, quando você olha, nós temos investidores no Guardian que estão desde o começo do fundo, desde 2010, 2011. A diferença que isso faz em relação ao CDI
é enorme. É enorme. Num país onde a taxa de juros é relevante como no Brasil, faz 1% a mais ao ano, faz uma baita diferença ao longo de 20 anos. Né? E ele entrega mais, ele entrega aí perto de 2% ao ano a mais que o CDI. E assim... Então eu iria pro longo prazo. Entendi. Eu acho trabalhar a cabeça do investidor que fundos com prazos maiores te trazem retornos melhores. Então isso ficou claro. Total. Essa conscientização é muito interessante, porque às vezes a gente se depara com um investidor que ele nem entendeu a renda fixa. Sim. E vai para a bolsa. E a gente fala, olha... E às vezes dá certo por um período de tempo, né? Dá. Só que depois... Você tá no país que realmente tem muita oportunidade de renda fixa com esse patamar de juros. Então, olha essas oportunidades também. A outra coisa, fazem diferença. A outra coisa. Quando você tem um juro real elevado, tá no momento de poupar, não de gastar. É isso. Assim, quando você olha, né? Você hoje compra um carro e você olha o custo de oportunidade no tempo. Não é brincadeira. Não é você brincadeira. pega 100 mil reais hoje e compra um carro, daqui a 3 anos, esse carro vale 60 mil reais. Sim. 100 mil reais hoje, com 17% ao ano, dobra em 5 anos. É. Então, é o seguinte, em 3 anos, os 100 mil reais são alguma coisa como 150, 160 mil reais e o carro tá valendo 60. Nossa, adorei Assim, esse paralelo. Então, é o seguinte... Juro alto é feito para poupar. É isso. Não para gastar. Excelente recado. Entendeu? Porque, assim, deixa para consumir quando o juro tiver 8%, 7%, 9%. Daqui a pouco, né? Você tem a gente... O Brasil é sempre uma melhora. O Brasil é sempre um país cíclico. A gente vive flertando com o abismo, mas a gente nunca se joga, essa é verdade. É verdade. Então, é o seguinte... Já você vai ter uma melhor dinâmica, onde você tem um juro menor, um juro real menor, e aí é o momento de você fazer compras. Adorei esse exemplo ali, esse comparativo, apesar de simples, né? Ele tangibiliza a importância de você estar investindo bem e pensando no longo prazo. Mas, gente, olha, eu super agradeço, Daniel. Eu sei assim, que para você a agenda foi super corrida. Obrigado. Pessoal, no meio de tosse, eu não ia deixar de fazer essa gravação com o Daniel, mas assim, não se preocupe, não é Covid, não é H1N1, não é nada, tá? Fiz tudo quanto é teste, mas assim, super obrigada. Eu nem fiz home office durante o Covid, eu trabalhei 100% dos dias no escritório. Nossa, mas olha, obrigada. Obrigado, Daniel, foi ótimo. E a gente conta muito aí, vocês como parceiro, a Ébano, vocês estão na nossa grade de sugestão. Perfeito. Porque a gente realmente acompanha e a gente acompanha os resultados de longo prazo. Obrigada. Muito obrigado, nós que agradecemos, eu estou à disposição. A hora que vocês quiserem, a gente faz outro bate-papo. Foi ótimo, excelente. Faz outro, fala sobre previdência, tem tanto assunto para falar. Ótimo, a gente pode falar de previdência, gente. O próximo, então, hein? Tá fechado. Obrigado, viu, Daniel?